Olá, pessoal. O objetivo deste vídeo é responder às questões envolvendo o trabalho avaliativo 1 e o trabalho avaliativo 2 da disciplina de elementos de mineralogia e geologia. No trabalho avaliativo 1, nós colocamos aqui, eu coloquei para vocês um texto, né? E a partir desse texto, eu perguntei ali, qual é a idade do planeta Terra? Qual é a idade do planeta Terra, né? Segundo os dados científicos, qual é a idade do planeta Terra? É interessante que, até um certo tempo atrás, acreditava-se que o planeta Terra tinha milhares de anos, né? Só 200, 300 anos atrás. E como eu expliquei ali no texto acima, acreditava-se que a morfologia, né, da superfície do planeta Terra, o relevo, né, ele tinha sido modificado por catástrofes pontuais. Por exemplo, a queda de um meteoro ou a erupção de um vulcão, algo do tipo. No entanto, no século XIX, vai surgir a geologia moderna, né? E o pessoal começou a perceber que o planeta Terra provavelmente, né, segundo algumas observações, eles começaram a pensar o seguinte, né, que provavelmente o planeta Terra não era tão jovem, né, quanto acreditava-se alguns cientistas, principalmente aqueles ligados à religião. Não que os que propuseram isso também não eram religiosos, né, como Charles de Lyell, por exemplo, ele era um homem religioso. Mas, na verdade, o que ele começou a observar era que o planeta Terra provavelmente não seria tão jovem quanto se pensava ser. Surge a teoria do uniformitarismo, né, que considerava que os eventos que ocorriam no presente provavelmente ocorreram no passado, de uma forma gradual, e foram a partir destes eventos que o planeta Terra foi mudando, né, gradativamente, ok? E segundo os dados científicos atuais, qual é a idade do planeta Terra, né? Está em torno de 4,543 bilhões de anos. Esta estimativa só foi aumentando. No século XIX era na casa de 10 a sexta, né? Na grandeza de 10 a sexta. Hoje é na grandeza de 10 a nona. Número 2. Qual método foi utilizado para se chegar à idade da Terra aceita atualmente, né? Foi o método radiométrico, né? O método radiométrico. Esse método, ele se embasa na amostra de elementos radioativos de certas rochas, né? Dadas como muito antigas, e a estimativa dessas rochas, em comparação com alguns outros elementos, faz com que consiga se estimar a idade do planeta, né? Esse é o chamado método radiométrico. Se embasa na conversão de um elemento químico a outro elemento químico, né? Aí se estuda ali a proporcionalidade disso, o tempo de meia-vida, questões que já são conhecidas dos laboratórios de física, e eles conseguem estimar a idade daquele objeto, né? E assim, não que a idade do planeta Terra seja realmente esta idade, né? Mas o objeto mais antigo do nosso planeta, ele teve essa idade, né? A medida do tempo de existência dele, da idade dele, de formação, né? Está relacionado com esta idade. Mas quem sabe no futuro, com a própria modificação do método ou a descoberta de algum outro material mais antigo, né? A idade do planeta Terra poderá ser ainda maior, tá bom? Isso já aconteceu anteriormente. Tanto que hoje, essa idade que nós temos, né, é de 4,5 bilhões, mas já foi menor. Então, ela aumentou para 4,5, isso poderá ocorrer no futuro também. Mas, em suma, o método utilizado é chamado de radiométrico.
Qual foi o cientista que estimou a idade atualmente aceita do nosso planeta e disserte como o trabalho dele foi de suma importância no combate à poluição ambiental? Foi o Clair Peterson, e ele utilizou o método radiométrico, né, no qual ele se embasou ali na conversão do elemento químico urânio, se eu não me engano, até chegar no chumbo, e pelas devidas proporções ele conseguiu estimar a idade do planeta. Então ele tinha que quantificar o chumbo nas amostras, né? Esse era o grande detalhe. Por que o chumbo? É porque quando chega no chumbo, o chumbo ele é o elemento químico mais estável, o elemento mais pesado e mais estável. Ele é o elemento químico mais estável, mais pesado possível ali da tabela periódica. O outro elemento, por exemplo, do lado dele é o polônio, né? Aliás, é o bismuto. Só que o bismuto já não é tão estável quanto o chumbo. Então, o chumbo dos pesados, ele é o mais estável de todos. Então, quando chega no chumbo, essa linha de decaimento a partir do urânio ali, que é o elemento químico mais pesado encontrado naturalmente no planeta Terra, e tem isótopos radioativos, então o urânio ele começa a decair, né? Aí nós temos aí o decaimento beta, o alfa, né? Estudados aí na física, aí chegando até o chumbo. Quando chega no chumbo, portanto, vamos dizer assim que cessa esse decaimento. O decaimento do chumbo seria na ordem de bilhões e bilhões de anos, né? Então, assim, a ideia do Peterson era quantificar o chumbo, né, nos materiais. Só que ele percebeu que as quantidades eram superestimadas, não fazia sentido nenhum. Até pela quantidade de urânio que se tinha na amostra, não fazia sentido ter toda aquela quantidade de chumbo. Dentro da lógica científica, né, não fazia sentido. Então, ele teve a ideia da seguinte questão, né? Ele imaginou que esse chumbo ele estaria vindo de fonte externa. E foi aí, por exemplo, que ele inventou o primeiro laboratório isolado, né? Eu não sei bem se é o primeiro, mas se eu não me engano, foi o primeiro laboratório totalmente isolado, para que ele pudesse realmente, né, quantificar ali o chumbo nas amostras. Mas por que, se o laboratório não fosse isolado, não daria para quantificar? É porque estava vindo poluição atmosférica, né, de chumbo. E essa poluição atmosférica impregnava nas amostras. Então, quando ele fazia medida, superestimava a quantidade de chumbo. E de onde vinha isso? Ele descobriu, né, que essa quantidade, e é interessante que ele faz todo um estudo científico, e ele realmente levanta argumentos muito sólidos de que o chumbo ele viria do tetraetil de chumbo, que era utilizado como antidetonante na gasolina. E é interessante que ele acabou batendo de frente com uma indústria muito forte, vieram outras pesquisas querendo provar, né, que ele estava errado, só que no final, vamos dizer que a pesquisa dele venceu, e no final, o tetraetil chumbo, né, tetretilo de chumbo, ele foi banido aí, né, como antidetonante da gasolina. Então, o trabalho do Clair Peterson, né, além de mensurar a idade que nós utilizamos hoje para o planeta Terra, ou algo muito próximo disso, ele também teve um caráter aí relacionado à poluição ambiental, né, que é bem interessante. Bom, trabalho 2. Trabalho 2, né, está relacionado aí com fazer uma redação, né, na sua linguagem. Quando eu falo na sua linguagem, é você procurar ler e interpretar, né, e tentar externar aquilo que você interpretou, ok? Bom, eu vou dar uma lida lá no que vocês enviaram e vou corrigir, ok? Mas seria isso então, pessoal. Qualquer dúvida, estou à disposição, tá? Tem o telefone lá, o meu telefone, o Zap, o WhatsApp, né? Vocês podem entrar em contato comigo, estarei de prontidão aí para atendê-los. Um abraço aí, fique na paz.